me perguntaram a minha biografia, mas eu não tenho nenhuma. Eu falo, meu Deus do céu, não tenho nada para me falar, né? Não tenho página na internet, não tenho nada, especificamente nada. Aliás, eu nem sei por que eles me chamam para vir aqui, viu? Sinceramente, deveriam pensar melhor, né? Para saber quem é que vem aqui, né? Essas pessoas desconhecidas, não é? Mas é uma brincadeira. A gente trabalha na doutrina desde 88, temos uma entidade chamada Amigos Mensageiros Espíritas, trabalha com morador de rua, comunidades, presídios, Fundação Casa, mães carentes, crianças na rua. Então, fazemos esse trabalhinho. E temos também o Grupo Espíritos Mensageiros, que é aquele que imprime essas mensagenzinhas pequenininhas, que a gente recebe normalmente nas casas espíritas. Aliás, eu não vi nenhuma por aqui. Depois eu preciso ver se está faltando para mandar para cá um pouquinho. E a gente tem um arquivo de palestras no YouTube e nós guardamos essas palestras para a gente fazer uma avaliação, porque na verdade a gente precisa de vez em quando olhar o que nós estamos falando, né? Porque de vez em quando a gente perde um pouquinho o eixo e acaba exagerando em algumas coisas. Então, uma espécie de prova, né, que nós temos daquilo que nós falamos nesse canal. Muito bem, nós temos também uma rádio chamada Rádio Mensageiros, que atua na Rádio Boa Nova. Nós temos dois programas de rádio, um se chama Direto ao Ponto e o outro História de uma Mensagem, que a gente relê mensagens de Chico Xavier, daquelas mensagens que os filhos mandavam, familiares mandavam para entes queridos, que o Chico recebia lá, mães, familiares, pessoas assim. Então nós temos esse programa de rádio, também está no Telegram e no WhatsApp. Temos também o grupo Mensageiros no Ar, o Direto ao Ponto, que é perguntas e respostas, assim, bem palpitantes, bem rápidas e palpitantes. Também está no Telegram e no WhatsApp, tá bom? É mais ou menos isso que a gente trabalha. E a gente faz de vez em quando palestras nas casas espíritas, quando eles têm coragem de chamar a gente, né? Porque já pensou, né? O camarada não faz nada, não tem nada, vai chamar uma pessoa dessa? Não é possível, né? Instagram a gente não tem. Nós estamos precisando de alguém para ajudar a gente com o Instagram, porque eu sinceramente nem sei como mexer nisso, né? Mas a gente não tem Instagram, infelizmente. Ou felizmente pra gente, né? Porque a gente não dá conta nem do WhatsApp, da rádio, das coisas. Instagram seria algo a mais, mas diz que é muito bom, né? Uma comunicação social muito boa, né? Vamos estudar aí um ingresso no Instagram, vamos ver. Muito bem, então vamos falar sobre as aves dos céus e eu peço licença a vocês. Quando eles falaram do vizinho, eu ia lembrar vocês um amigo meu que era aposentado, falecido, fez aniversário essa semana, chamado Pereira. Ele é do nosso grupo Os Mensageiros, que imprime as mensagens desde 1953, só para ter uma ideia. E aí o senhor Pereira morava numa rua que tinha um supermercado do lado. Aí ele falava assim, mas Pereira, o povo não para o carro aí na sua porta? Ele falou, não, na minha porta não param não. Eu falei, mas o que você faz? Ele explicou o que ele fazia. Ele ficava sentado na porta da casa dele lendo jornal. No tempo que a gente lia jornal, né? Hoje a gente não lê mais, né? Hoje a turma fica só no celular, né? Tinha um tempo que a turma lia o jornal, né? E aí ele ficava lendo. Quando parava alguém na porta da casa dele, ele levantava, punha o jornal de lado, levantava, ia lá e abria o portão. Conforme ele ia abrir o portão, a pessoa saía na hora, porque achava que ele ia sair com o carro, né? Aí ele fechava o portão e voltava, continuava lendo o jornal. Mas Pereira, o dia inteiro fazendo isso, era uma alegria minha fazer as pessoas tirarem o carro na mesma hora, tomarem um susto que eu vou sair com o carro na hora, né? Mas é coisa de aposentado que não tem o que fazer, não é mesmo? É isso aí. Mas aqui a gente fica imaginando como deve ser desagradável, a pessoa chega em casa, às vezes quer sair com o carro, né? E às vezes nem vai sair, nem vai chegar, e nem tem carro nenhum na garagem, e a garagem nem é utilizada para carro, mas mesmo assim a pessoa não gosta que para na porta, porque a guia está rebaixada, essas coisas, né, que a gente sabe do ser humano. Mas o pior de tudo isso não é isso. O pior é vaga em prédio, quando alguém para na nossa vaga no prédio. Olha como é que a gente fica, né? Transtornado, né? Eu falo isso porque eu paro muito na vaga dos outros, porque muitas vezes eu tenho que descarregar o carro e o lugar que as pessoas têm de vaga é melhor que o meu, né? Aí eu penso assim, é só um minutinho, a pessoa não vai chegar. Mas dá a impressão e a sensação que a pessoa está lá igual meu amigo, olhando lá na câmera da casa dele, a garagem dele. Quando a gente para lá, ele desce lá e pega a gente em flagrante, toda hora. Eu falo, meu Deus do céu, como é duro, né?
Então morar em apartamento tem esse problema, essa desvantagem, não é? Bom, olhai as aves do céu, brincadeiras à parte, nós estamos aí diante de uma passagem de Jesus, está lá no capítulo 25, e nós vamos dividir assim em algumas partes que podem ser interessantes. Por que pode ser interessantes? Porque assim, devemos ou não devemos acumular riquezas? Devemos ou não devemos nos preocupar nesse acúmulo? Devemos ou não devemos, não é? Como é que eu posso dizer? Como que nós fazemos para acumularmos tesouros nos céus? Como que nós fazemos para acumularmos tesouros na terra? Aqui na terra está cheio aí de consultores, a internet está lotado deles, né? Que ensina a gente a ser milionário. Aí eu peço para meus filhos verem, porque eu já não tenho mais paciência para virar milionário, né? Porque, nossa, assim, a gente tem tantas outras coisas para fazer ao invés de ficar milionário, mas as crianças e os jovens ainda podem ver lá, né? A dica que eles dão. Então tem alguns rapazes e algumas moças que fazem coisas impressionantes na internet, recebem valores também impressionantes, às vezes umas bobagens que a gente pensa que aquilo não é nada e vai ver aquilo é uma coisa altamente financeira e lucrativa. Mas o Evangelho mostra pra gente, Jesus fala pra gente, faz essa comparação, pra gente olhar as aves do céu, mas aí tem simbologias no meio. A ave, por exemplo, simboliza aquele animalzinho, aquele bichinho, que está entre o céu e a terra. Sabe assim, entre o céu e a terra? É a ave, né? Entre o céu e a terra. Isso simboliza o quê? Nós como seres espirituais que somos, não é? Porque nós encarnados estamos na terra e desencarnados estamos no céu. Então, basicamente é isso que pode simbolizar aí. Mas aí a ideia é que, olha, as aves não tecem, não trabalham, tudo, não falta nada, absolutamente nada para elas. Algumas pessoas ficam um pouco apavoradas porque, assim, a gente precisa ir atrás dos recursos, obviamente, nós precisamos suar a camisa, né? Suar o rosto para ir atrás do recurso. Esse é um mandamento maior que tivemos lá desde 5.000 anos. E aí é importante a gente pensar que nós precisamos fazer a nossa parte, obviamente, mas tem certas circunstâncias que não está na nossa mão. Por exemplo, a questão da riqueza ou da pobreza, muitas vezes não está com a gente. Nós não somos, diríamos assim, donos dessa possibilidade de saber se nós vamos ser ricos ou vamos ser pobres. Claro que se a gente se esforçar, fizer a nossa parte, nós vamos ter pelo menos o necessário, obviamente que nós vamos ter. Mas essa questão de termos acumulado, valores acumulados, questões acumuladas, é uma outra questão, uma questão que está à parte. Mas aí vem o Evangelho e fala para a gente o seguinte: vale a pena então a gente acumular recursos, tesouros, valores? Ele está falando para a gente que o que vale mais a pena é a gente colocar os nossos tesouros aonde a traça e a ferrugem, e principalmente, porque o ouro, a traça e a ferrugem não come, né? Mas principalmente onde os ladrões não roubam. Então é importante a gente ter em mente que as nossas maiores riquezas não estão nas coisas materiais. Aliás, tudo aquilo que a gente pode comprar com dinheiro são as coisas mais baratas que existem, não é? Então nós precisamos nos esmerar para buscar recursos espirituais. Esse é o nosso objetivo aqui na Terra, para isso que nós estamos aqui. Não estamos aqui por outro motivo, né? Agora, é fácil ou é difícil conseguir tesouros no céu? O que vocês acham? Estão começando a ficar com sono ou não? Vamos mudar então a nossa conversa, porque senão daqui a pouco vão pedir uma caminha aí para dormir, né? E aí, é difícil tesouro no céu? Os Espíritos falam que é fácil. Aí fala assim, é fácil para eles que só falam, né? Não é difícil? Não é muito difícil. A gente precisa ter disposição. E a prática do bem em qualquer circunstância. Mas vocês não podem fazer o que eu fiz. Quando eu tinha um Ford Del Rey 88, uns 20 anos atrás, e aí o Ford Del Rey 88, todo mundo sabe que dá problema, né? É que nem o Chevette, é que nem o Fusca, é que nem o Opala, é que nem a Belina, a Brasília, todos esses carros dão problema, né? Porque já tem mais de 40 anos, então todos eles dão problema, precisa ir no médico toda hora, tem que ter um convênio de saúde para eles, é complicado, né? Mas aí você está com o seu carro quando ele está bom, aí você vê os carros parados na rua e fala assim, aí está quebrado, ó. Enquanto o nosso está bom, a gente olha o outro que está quebrado, né? Mas e quando é o nosso que está quebrado? Eu falo, mas ninguém para ajudar, né? Então a gente perde a oportunidade. Já aconteceu com vocês isso?
uma coisa assim, né, que você está andando, aí, meu Deus do céu, o cara está empurrando aquele carro sozinho, meu Deus do céu. Aí fala assim, eu acho que ele vai conseguir, que tem uma descidinha logo em seguida, ele vai conseguir sozinho. Aí a gente vai passando assim, mas agora já não dá mais tempo de parar e voltar. A gente tem esses costumes, né, esses hábitos, né, de largar a oportunidade para trás. E eu, quando tinha o Del Rey, tinha esse problema também. Mas está garoando aqui muito forte, eu tenho bronquite. A gente começa a arrumar um monte de desculpa, né, para essas coisas, né? E aí a gente perde a oportunidade de favorecer, de ajudar, de ganhar tesouros no céu. Porque esses tesouros, olha que interessante, a gente não consegue auferir, assim, não consegue saber quanto que tem, não tem uma maquininha que soma, não tem um papel que mostra, não tem nada, não é? Mas, com certeza, isso é uma coisa que a gente vai acumulando, porque devagarzinho a gente vai vendo que isso vai ficando cada vez mais fácil de fazer. Então você vê uma pessoa com dificuldade carregando, sei lá, no elevador alguma coisa, descarregando alguma coisa do carro num vizinho seu. Você vê às vezes um familiar que precisa de um apoio, de uma ajuda, vai para o médico, tem que deixar as crianças. Enfim, você tem uma infinidade, você começa a enxergar oportunidades. E essas oportunidades vão tornando a gente assim, tanto quanto diferentes, tanto quanto melhores. Porque é isso que nós viemos aqui. Nós viemos aqui para renovar as nossas acepções, os nossos pensamentos, as nossas vontades, melhorar os nossos procedimentos, porque será que a gente veio na Terra assim só para usar os bens da Terra? Tem gente que nasceu aqui e pensa que é só isso, né? Uma vez eu fiz uma viagem de cruzeiro com a minha esposa. Aliás, eu não posso falar de mim mesmo, foi um amigo meu que me falou que ele fez uma viagem de cruzeiro com um amigo dele. E aí na hora das refeições, que é pouca refeição que tem lá no navio, talvez umas 15 ou 20 por dia, não sei, mas enfim, né? Estava lá na hora das refeições, e aí ele escutou um grupo sentado numa mesa conversando lá, dizendo, então quando a gente chegar, vai fazer isso, aquilo. E como o meu amigo era muito curioso, ele foi lá saber com os que ficaram na mesa, os que foram embora e os que ficaram. Nossa, vocês estavam combinando alguma coisa, né? Eu vi vocês combinando alguma coisa, né? Nós estamos combinando. Quando a gente descer aqui do navio, todo mundo vai para o aeroporto não sei das quantas, porque nós vamos pegar um avião, que nós vamos para a cidade não sei das quantas, para ficar 15 dias lá. Eu falei, misericórdia! Eles ficam viajando de um lugar para o outro o tempo todo. Olha só. Eu falei, meu Deus do céu, ficou o ano inteirinho para fazer esses 10 dias aqui, e o povo fica viajando a vida inteira, o tempo todo. Mas é aposentado. Não tem essa desculpa? Quando eu aposentar, não tem essa desculpa? Meu Deus do céu. Alguns de nós não vão conseguir aposentar. Sabiam disso? Não. Então, a gente tem que se conformar em trabalhar, mas não só para nós, né? Não tem cabimento a gente trabalhar só para nós, porque a gente deixa tudo aí. Já repararam que a gente deixa tudo aí? Tudo que a gente tem material fica tudo aí. Casa, fazenda, iate, caso de vocês, né? Carros importados, casas na praia, sítios, as coisas que vocês vão deixar tudo aí. Então, a gente poderia utilizar isso para ganhar tesouros espirituais, usar disso para favorecer o nosso ingresso. Porque antigamente as pessoas tinham a ilusão que a gente podia comprar pedaço do céu. Lembram disso? Que eles vendiam, né? Tinha um lugar aí que vendia, fazia até escritura. Faziam até escritura, então não sei como é que a pessoa levava a escritura. Devia ter um sistema digital, né, que a pessoa punha numa máquina e chegava do outro lado digital. Faziam até escritura disso. Mas depois que a gente foi descobrir que isso, na verdade, era uma simbologia. Nós podemos ter coisas do outro lado da vida, mas não é assim que a gente consegue, com escritura, com papel, com dinheiro, não é assim. Aliás, a gente pode usar o dinheiro em nosso benefício. Porque, em verdade, o Evangelho está lotado de informações dessas para a gente. A gente vê, por exemplo, o óbolo da viúva. Lembra do óbolo da viúva? A senhorinha passou lá e deixou 2 moedas. Imagina só. E essa senhorinha foi eternizada no Evangelho. Os que deixaram largas quantias financeiras lá, ninguém sabe quem é. Ninguém, não ficou marcado. Mas a viúva ficou marcada porque ela deu tudo o que ela tinha. Imagina só. 2 moedas. E naquele tempo, para ganhar uma moeda era um negócio terrível. Tinha que carregar água para os outros, cuidar de plantação, cuidar de animal. Eram umas coisas assim terríveis, né? Então os baldes que tinham antigamente não eram de plástico, que nem são hoje, né? Eram todos baldes de pedra, imagine só.
carregar balde de pedra com água, hein? Um negócio terrível. Então, para ganhar algum recurso era muito difícil. E aí Jesus vem e fala e insiste para a gente que nós precisamos tomar cuidado, porque senão a gente passa a vida inteira, a encarnação inteira, só atrás de recursos materiais. Chegamos no mundo espiritual, qual não é a nossa maior decepção? As pessoas que recebem os nossos recursos, algumas delas estavam um pouco se lixando para a gente, e outras pegam aqueles recursos e mal barato, sabe? Usam de qualquer jeito. É a mesma coisa de você ter um carro que você cuida com jeitinho, tem sempre limpinho, em ordem, tudo em ordem. Aí você empresta, sei lá, um filho, algum familiar pega e anda de qualquer jeito, pisa em qualquer lugar, bate, raspa na calçada. Você pensa, meu Deus, mas que desleixo. É mais ou menos o que acontece. Aí você fala, meu Deus do céu. Não é por outra razão que a maioria de nós, quando perde o corpo físico, não é o caso de vocês, porque vocês talvez mais uns 100 anos. Mas no meu caso, talvez daqui uma meia hora, 40 minutos, perde o corpo físico. E aí o que acontece? A gente volta correndo para casa. 80% das pessoas que morrem voltam para casa. Vocês sabiam disso? Já pensaram que coisa? Os judeus têm uma cerimônia de morte que eles fazem, depois que a pessoa desencarna, fecha espelho, não sei o quê. Eles têm lá as ideias dele. E aí eles fazem uma reza todos os dias, na mesma hora, sei lá, pela manhã, todos os dias, por 6 dias. No 7º dia, eles fazem a reza e saem, abrem as portas da casa, olha que interessante, abrem as portas da casa e dão uma volta no quarteirão, que simboliza o quê? Simboliza que o camarada agora vai dizer, agora você não faz mais parte dessa casa, vai procurar sua turma, sai fora, mais ou menos isso, né? Vai procurar os seus caminhos, as suas direções, alguns vão falar sua luz, sei lá o que vai para sua vela, sei lá, mas sai fora de casa, porque aqui não é mais o seu lugar, é mais ou menos isso que simboliza, né? Então vejam que eles já têm essa ideia de que os espíritos voltam. Por que normalmente a gente volta? Porque nós somos extremamente apegados às coisas materiais, não é? Então, já pensaram? A mulher que tem uma bolsa por 20 anos, aí ela desencarna, primeira coisa que ela vai pensar, meu Deus do céu, minha bolsa, não é? Já pensaram isso? Não, por 20 anos não fica uma bolsa só com uma mulher, né? Tem mulher que tem 20 anos, tem alguma que tem por 20 anos a bolsa? Toma cuidado, viu? É melhor trocar de bolsa, andar com sacolinha, sacola de mercado, para desprender disso. Porque vocês já pensaram o prendimento que é pra gente? Aí o maridão lá tá com o Maverick dele, 76, novinho em folha lá, que ele reformou, ficou a vida inteira, encarnação inteirinha reformando. Reformou, trocou até o carpete, a forração, sabe? Colocou carpete novo até no porta-mala, pôs forração no motor, aí ele desencarna, meu Deus do céu, e o Maverick dele vai ficar para quem nunca pensou, quem que podia ficar com o Maverick dele, né? Então, é isso que nós precisamos tomar muito cuidado, porque do contrário, é sofrimento atrás de sofrimento. Por outro lado, tem uma recomendação dos espíritos que diz pra gente o seguinte: esse assunto é muito lúgubre, muito assim, muito pesado, esse negócio de morte, né? Porque a pessoa vem na casa espírita para tentar se levantar, criar um bom ânimo, aí o camarada só fica falando de morte, que morreu, que vai morrer, né? Meu Deus do céu, que coisa! Mas é uma coisa, eu prometo que é a última coisa. A gente vai falar de vida depois, tá bom? Então, aí, o que acontece? Quando a pessoa desencarna, alguns familiares se dão pressa de se livrar de todas as coisas da pessoa. Isso é um erro. Os espíritos sentem muito isso. Então é preciso tomar bastante cuidado, com muito jeitinho, com muita calma. Se possível, encaminhar para as pessoas que são ligadas àquela pessoa. Se possível, encaminhar para instituições, né? Sempre com muito respeito, lidar com as coisas do morto com muito respeito, porque isso é um problema. A gente praticamente vira no caixão quando vê que as pessoas estão malbaratando com as nossas coisas, não é? Estão tripudiando sobre as nossas coisas. Bom, então vamos falar de vida, né? Vida. E aí? Como é que a gente acumula tesouros no céu? Através da prática do bem e da caridade. De outro jeito, é muito mais difícil. Os nossos irmãos protestantes falam da fé, que só é salvo pela fé. E a doutrina espírita fala, a fé só não basta. E aí nós vamos pensar juntos. Por exemplo, às vezes
por exemplo, pega um grupo de pessoas que fazem análise de futebol. Aí o camarada fala, o fulano devia ter chutado naquela hora que ele estava com a bola, devia de passar para o outro. Aí o outro fala assim, mas o outro deixou para o terceiro, que deveria ter mandado para o outro que está lá na frente. A gente fica comentando, mas a gente está lá no jogo, a gente está com a atenção do jogo, com a prática do jogo, a gente não está. Então é como se a gente só ficasse comentando. Não, você tem que ajoelhar, não, você tem que acreditar, não, você tem que isso, você tem que aquilo. Tudo bem, mas nós precisamos estar no jogo para sabermos como que é o jogo, porque do contrário, e aí a prática do bem se figura mais ou menos como isso, como a gente entra no jogo para ver o que as pessoas estão vivendo, como que elas estão vivendo, o que elas estão fazendo, por que elas estão vivendo daquele jeito. A gente consegue ver que nós temos privilégios, porque nós estamos numa condição diferenciada, seja financeiramente, seja espiritualmente, não importa, mas a gente percebe quando uma pessoa está numa condição mais difícil. Então, é a prática do bem, diríamos assim, a convivência. É isso que falta para a gente. É a mesma coisa esses grupos sociais que a gente vê aí na internet, no WhatsApp, em outros lugares. As pessoas ficam comentando umas sobre as outras, uma com as outras, e aí? Como é que funciona isso? Às vezes a gente não vive a experiência que a pessoa viveu. Programas de televisão, quando fala lá, o fulano praticou um crime terrível, aí todo mundo fala, tem que ser preso, tem que dar banho de salmoura nele, essas coisas. A gente fica, né, com essas ideias na cabeça, né? Eu nem sei de onde eu tirei esse salmoura. Alguém se lembra desse termo, salmoura, não? Quem tem cabelinho branco, acho que lembra, né? Mais ou menos, né? A gente apanhava da mãe, ela falava que ia botar a gente na salmoura, que era para arder bastante, né? Eu falei, meu Deus do céu, né? Olha só, né? Então, a gente fica com essas ideias, mas a gente conhece toda a história. Ah, tá, eu conheço toda a história porque eu conheci, eu vivi, eu era vizinho, tudo bem. E você conhece a história que está do outro lado da vida, a história espiritual dessa dupla, dessas pessoas? A gente não conhece. Então, a prática do bem na caridade coloca a gente numa situação pela qual a gente vai favorecer uns aos outros. Vejam bem, vejam só. Agora nós tivemos esse grande problema lá no sul, não é? E aí, o que aconteceu aqui no nosso Brasil? As pessoas imediatamente já começaram a se movimentar em todas as direções. E se movimenta até hoje, até agora estão se movimentando para levantar aquele povo. Então, nas grandes tragédias, a caridade se levanta. É isso que a gente vê. E aí outros países, a gente viu aí alguns vídeos de alguns lugares que o pessoal não podia fazer nada, mas fizeram preces, essas coisas. Enfim, a caridade se agiganta, se levanta. Mas a gente não pode se manter com a chama acesa apenas nas grandes tragédias. Porque todos os dias tem as mini tragédias com as pessoas. Todos os dias acontecem grandes problemas com as pessoas. E muitas vezes com as pessoas que a gente às vezes nem fica sabendo como, nem fica sabendo por quê. É por isso que na casa espírita nós temos a orientação espiritual para se aprofundar um pouquinho mais nos problemas, porque muitas vezes numa casa bonita, vistosa, as pessoas estão vivendo um grande drama lá dentro. Lembrando de novo esse meu amigo Pereira, ele me dizia que tinha um vizinho, uma senhora com os filhos, vizinho dele lá, que tinha uma casa linda, praticamente a casa mais bonita do bairro. Mas aí faleceu o marido, a senhorinha doente, as crianças medianas, não eram grandes nem pequenas, mas eram medianas, e aí eles descobrem que eles estão passando extrema necessidade nessa casa. Então, a caridade verdadeira é essa, é a gente procurar se aprofundar um pouquinho mais, porque a superficial, todo mundo pode fazer de uma forma muito fácil, entregar uma moeda na rua, fazer qualquer coisa, isso é muito fácil, mas a gente ir a fundo é o mais difícil. E é essa que dá a maior recompensa. Por quê? Porque tá intrínseco no nosso interesse de ajudar verdadeiramente. No Evangelho nós temos lá o caso de uma senhora que anda com a filha e vai em lugares muito, muito tristes, muito ruins, ensina a filha a fazer a caridade. E aí um dia vem uma senhora lá daquela comunidade que ela serve na casa dela, bate na porta, e aí descobre quem era ela, onde que ela morava. Ela fala, não filha, fica quietinha, eu vou te dar um emprego e tal, mas não fala para ninguém que sou eu que vou lá e que faço essas coisas,
porque ela queria se manter na obscuridade. Então, devagarzinho a gente vai percebendo que esses tesouros são muito divulgados e muito incentivados pelos espíritos, porque não raras vezes, na maioria das vezes, nós falhamos muito no nosso passado. Nós pensamos só no nosso umbigo, só na nossa ideia, só na nossa família, só nos nossos filhos, só nas coisas que estão afeitas a nós, e aí vem os grandes problemas, não é? É por isso que nós temos que sair dos nossos muros. Então, as aves, tem aquelas que ficam enjauladas, né? Engaioladas, mas não era sobre essas que Jesus estava falando. Jesus estava falando das aves libertas, então elas andam por qualquer lugar, não é? Com qualquer lugar, em qualquer circunstância, elas voam. Então é isso que nós precisamos ter de ideia, de não ficar apenas circunscrito ao nosso meio, irmos além do nosso meio, fazermos um pouco mais. Mas essa conversa está ficando muito séria de novo, né? Vamos relaxar um pouquinho outra vez. Então, e aí? Acumular dinheiro? O Evangelho fala para a gente que a gente não deve, mas a prudência mostra para a gente que nós precisamos ter uma reservinha financeira, porque também, né, todo mundo precisa de uma reserva. Tem pessoas que têm alguma reservinha só para ajudar familiares, pessoas conhecidas, amigos, quando vêm que precisam por algum motivo, ajudam, estão sempre de lado, estão sempre ao lado, estão sempre arrumando formas de favorecer. E quando não são amigos, casas, né, participam dessas festas, participam de outros movimentos para ajudar, para interagir, para criar condições favoráveis para esses lugares. Quando não é possível, aí compram alguma coisa, fazem doações em casas de renome, casas conhecidas, casas com reputação bastante elevada, e ajudam, tem esses recursos para ajudar. Tem a historinha de um João Mateus, não sei se vocês já ouviram falar, é uma mensagem do Chico, e o João Mateus é Humberto de Campos que conta, e o João Mateus, ele trabalhava numa casa espírita por muitos anos, aí ele teve um sonho, e nesse sonho o João Mateus apresentaram para ele uma ficha, o nome da mensagem é A Ficha, vocês vão achar aí na rede mundial, A Ficha. E aí o João Mateus tem esse sonho, aí ele sonha, né, que ele pegaram a ficha dele e começaram a ler o que tinha escrito na ficha dele. Teve uma infância boa, família equilibrada, estudou em boas escolas, casamento equilibrado, bons empregos, boas fortunas, bom dinheiro. E aí, na casa espírita, conheceu a doutrina espírita, tomou não sei quantos mil passes, frequentou não sei quantas mil reuniões, participou de muita coisa na casa espírita, e aí isso eram os créditos que ele tinha. Aí falou assim, agora vamos ler a ficha dos débitos. Quando iam ler a ficha dos débitos, ele acordou. Aí ele acordou. Engraçado, ninguém quer que leia as nossas fichas de débito, né? Só os créditos, né? E aí quando foi ler ali a ficha dos débitos, ele acordou. Aí ele teve uma coisa assim, falou, meu Deus do céu, nas minhas fichas de crédito eu dei uma miséria para a caridade, uma miséria para o trabalho social, uma miséria para os órfãos, uma miséria para tudo quanto é coisa. Aí ele teve uma ideia. Ele falou assim, o povo está terminando de construir uma creche, eu vou lá e vou dizer para eles, amanhã procura no escritório que eu vou dar uma quantia para vocês. Aí foi num outro lugar que tinha lá um grupo de pessoas que, amanhã procura no escritório que vai buscar lá um recurso que eu vou dar. Aí o outro foi combinando com todo mundo para ir no dia seguinte lá na casa, no escritório dele, para ele dar o dinheiro para a caridade. Mas qual não foi a surpresa dele? Naquela noite ele foi embora. Então, gente, tomem cuidado quando vocês quiserem fazer alguma coisa assim, igual o João Mateus, né? Porque pode ser que seja o prenúncio, né? Então, quem tem que fazer um pouco antes, tá certo? Se for convidado, vai, arruma um jeitinho para ir. Não vou na festa, dá o convite para alguém, ajuda a casa, ajuda as pessoas que chegam até nós, porque não raras vezes essas pessoas que chegam até nós têm uma ligação com a gente. É difícil a gente aceitar essa ideia, que a gente está andando na rua, de repente vem um transeunte e fala assim, me empresta R$100, né? Por exemplo, assim, né? A gente nem conhece o cidadão, né?
Mas normalmente eles não fazem assim, né? Eles falam assim, você pode me dar os R$100 mais o celular e a carteira também, depois eu te devolvo, né? Normalmente eles fazem assim, né? Mas sabem por que isso acontece? Porque nós estamos retendo valores que não são nossos, ou estamos adquirindo valores que não são nossos. Isso é uma coisa curiosa. Prestem bastante atenção nesse aspecto, porque as ligações se dão com a gente de acordo com as nossos degraus de evolução. Não são os malfeitores que sobem os degraus de evolução para nos alcançarem. Prestem bem atenção nisso. Muitas vezes somos nós que descemos até eles. Então precisam tomar esse cuidado, tá certo? Então a ideia básica é assim, que a gente tome iniciativas e não absolutamente com recursos, porque não é só o recurso que vale a pena no trabalho do bem. O que vale a pena é a gente arregaçar manga. O que vale a pena é a gente fazer um trabalhinho simples e humilde. Não sei se vocês lembram lá no livro Nosso Lar, no filme também, Nosso Lar, do André Luiz, tem uma passagem curiosa. Depois que ele sai do umbral, depois de 8 ou 9 anos, fico pensando, André Luiz no umbral 8 ou 9, imagine eu então, mas enfim. Aí ele sai do umbral, aí ele se recupera no hospital e aí ele quer ajudar, quer trabalhar. Aí ele vai lá num lugar lá de acolhimento e tem uma senhora, acho que é Narcisa, o nome dela, a Narcisa, e ele fala, bom, lá na terra eu sou médico, sou isso, aquilo, tá bom, pega a vassoura ali e vai varrer o chão. Meu Deus do céu, vai varrer o chão, olha só. Porque a prática da caridade, a pessoa tem que estar aberta para qualquer coisa que for necessário. Ah, não, mas que nem no meu caso, assim, né? Se me chamar para fazer uma exposição, eu vou, né? Mas para varrer o chão, meu Deus do céu, né? Talvez eu pense 2 vezes, né? Então a ideia é que a prática do bem, a prática da caridade, seja para a gente alguma coisa assim, para nos libertar de orgulho, de vaidade, dessa soberba que a gente mantém em relação ao nosso próximo, porque todo mundo tem, né, aquele sentimentozinho assim de achar que é melhor do que o outro. De vez em quando a gente tem essas ideias aí. E aí na prática do bem é assim, precisa carregar a caixa, precisa arrumar o salão, precisa limpar as mesas, precisa passar um pano nos bancos. É o que a gente pode fazer, é o que a gente deve fazer, para combater aqueles sentimentos infelizes que não nos colocam no meio do caminho entre as aves do céu, não é? Porque a gente ainda fica no terra a terra e quando a gente endurece o nosso comportamento, achando que nós somos melhores do que os outros, aí nós ficamos presos à terra. E presos também depois de desencarnarmos, porque 80% volta para casa, mas quantos conseguem se conscientizar e sair de casa? É um percentual muito pequeno, muito pequeno. Não escuta as pessoas em casa, as pessoas não escutam ele fala as coisas, não acontece nada, ele começa a ficar perdido, chateado, aborrecido, porque não tem mais voz de comando, essas coisas. Enfim, o nosso objetivo aqui na Terra é trabalharmos para a prática do bem. É o que Jesus nos exemplificou, porque por tudo que ele fez, o prêmio que ele ganhou, todo mundo sabe, né? Uma coroa, uma cruz, ganhou esses prêmios aí, e a gente muitas vezes tem muito recurso para favorecer. E não é só recurso financeiro, porque tem gente que tem inteligência, tem gente que tem práticas de alguma coisa, conhece, sabe fazer algumas coisas muito bacanas, muito legais. Oferecer o que tem, o que pode oferecer, não é só recurso financeiro, né? Convenhamos. O recurso financeiro seria a última coisa que a gente pudesse oferecer, quando a gente não tem, nosso trabalho ainda não nos permite dedicar-se algumas horinhas para o trabalho social, a nossa vida não dedica, a gente tem uma família ainda com crianças pequenas, a gente não tem um tempo para fazer ou deixar de fazer alguma coisa, e aí é que a gente entra com um pouquinho de recurso para favorecer. Mas a ideia é que a gente seja forte no sentido de que nós estamos na Terra para progredirmos, para crescermos. Ninguém está aqui na Terra para sair daqui pior do que chegou, tá certo? Nós temos que sair um pouquinho melhores. E para sair um pouquinho melhor, é preciso que a gente se esforce um pouquinho, mas não um esforço muito grande, um esforço de, assim diríamos assim, de pisarmos um pouquinho no nosso orgulho, na nossa vaidade, porque do contrário, imaginem só, a gente chegando do outro lado da vida, né? Tem lá, vamos fazer uma audiência com Jesus, pega a senha, 5.400.000 e não sei quantos mil, e aí nós ficamos na fila da senha e de repente a gente pensa assim, bem que eu podia passar na frente, né? Aí você vai lá na frente,
tenta passar na frente, troca a senha com alguém que está lá na frente. Tem até uma historinha que fala aí de um senhor que queria passar na frente, e aí ele passa na frente, e quem é que entrega a senha, troca a senha com ele? A Madre Teresa de Calcutá, que estava lá na frente e ele estava lá atrás, e ela mesmo assim entrega a senha para ele, né? Outra historinha interessante é com relação ao Chico. Essa história é muito bacana, porque é uma história de merecimento. O Chico atendia as mães e tinha, como eram muitas mães, algumas ficavam já desde a manhã na porta do centro para receber uma senha. Acho que ele entregava 10 ou 20 senhas por dia que ele atendia. Ele não, os trabalhadores lá. E aí, num determinado momento do dia, chegou uma senhora lá com um carro de luxo e tal, e querendo falar com o Chico de qualquer jeito, e aí falaram, a senhora tem que pegar a fila para ir pegar a senha. Mas hoje já não dá mais tempo, porque ele já entregou as 20 senhas, aí tem 40 pessoas, mas só 20 pegaram a senha, a senhora tem que ir para o fim da fila. E ela ficou inconformada, porque ela estava muito transtornada, porque tinha perdido um filho. Tinha perdido um filho em um acidente, um filho jovem ainda, muito, muito transtornada, e estava assim, inconsolável. E aí tinha uma senhora que estava lá, que queria também manter contato com o filho, mas o filho tinha cometido um suicídio. E ela ficou pensando com os seus botões, assim, meu Deus do céu, coitada dessa mãe, né? O filho foi embora, não queria ir embora e foi. No meu caso, meu filho é que provocou isso, né? Sabe o que ela fez? Pegou e deu a senha dela para a mulher. Falou, fica com a minha senha, a senhora está precisando mais do que eu. Pegou e foi embora, deixou a mulher no lugar dela lá. E aí o Chico atendeu e tal. E ela então voltou lá para o hotelzinho que ela tinha estado. Estava lá, ia dormir aquela noite para ir embora no dia seguinte. E estava ajeitando suas coisas. Não, por volta de 2 horas, 3 horas da manhã, bate uma pessoa lá na porta dela. E aí essa pessoa pergunta o nome dela, tudo, falou assim, o seu Chico mandou chamar a senhora. Mas como que ele sabia onde eu estava, o meu nome, sabia tudo, né? Mas enfim, ela pegou, se ajeitou lá rapidinho e foi lá. E qual não foi a surpresa dela? Tem que dar um tempo para a gente não se emocionar, né? A surpresa dela foi que o Chico falou assim, minha irmã, você deu a sua senha para outra senhora que mais precisava, né? Os espíritos foram localizar o seu filho, localizaram e trouxeram ele. E essa aqui é a mensagem do seu filho para você. Olha só. Um gesto de abnegação dela, né? Um gesto de caridade dela. Olha o que aconteceu. Foram buscar, porque eu não sei se vocês sabem, quando um espírito comete suicídio, ele sai do radar da espiritualidade. Ele tem que ser encontrado e é muito complicado de encontrar, porque na maioria das vezes ele está fazendo companhia para espíritos muito infelizes, né? Então, eles têm que fazer um esforço muito grande para achar. E eles acharam esse espírito, trouxeram ele, arrumaram, ajeitaram, né? Do tipo assim, deram um banho nele, puseram um perfuminho, trocaram a roupinha dele e trouxeram ele para ele mandar uma mensagem para a mãe, não é? E ele mandou essa mensagem para a mãe. Então, é uma coisa assim de abnegação, não é mesmo? E a gente não abre mão nem na fila do mercado, né? Na fila do caixa, não é mesmo? Quando a gente está na fila do caixa, vem lá uma pessoa com um biscoito na mão. A fila é ali, ó. A fila é ali, não é? Normalmente, olha, um gesto, né? Um mínimo gesto. Vocês vejam? Uma senha que a senhora deu, ela saiu de lá conformada. Até porque não é garantia que o espírito trazia a mensagem, não é? Não existe essa garantia, né? E ela estava lá, se fosse possível ou não, mas no fim ela recebeu a mensagem por ter entregue a senha para outra senhora que estava mais transtornada que ela. E parece que a senhora também recebeu uma mensagem a respeito do filho, não sei se do filho, mas a respeito do filho. E isso tranquilizou ela bastante, acalmou e ela se sentiu melhor. Então, comecemos a olhar as aves do céu no sentido de que nós precisamos trabalhar para a prática do bem e da caridade. O André Luiz, de novo, lá no Nosso Lar, tem uma frasezinha logo no começo do livro que diz assim: quando o trabalhador está pronto, alguém consegue continuar aí? O trabalho aparece. Então, se nós não estamos sendo convidados para nenhum trabalho, isso é preocupante, viu, gente? Porque a gente ainda não está preparado. Então, vamos se preparar, se esmerar, conhecer melhor a doutrina
para que a gente possa se afiliar e possa se candidatar para esse grande exército que é o exército cristão, que é o exército dos trabalhadores do Cristo, que cabe em qualquer lugar. Às vezes, olha, tinha um amigo meu que ele levava mensagens no Hospital das Clínicas para aquelas pessoas que tinham diagnóstico de AIDS, de HIV, levava mensagem para essas pessoas lá. Então tem trabalho para qualquer coisa que a gente possa imaginar, sempre no sentido de consolar, de levantar, de ajudar, de favorecer. Esses são os verdadeiros tesouros que a gente precisa se preocupar, porque os outros, não sei se também vocês sabem, não depende da gente, a nossa vida financeira, na maioria das vezes, não depende da gente, porque quem é que dá a força, o ânimo, as inspirações, as ideias, da onde que elas vêm, né? A gente pensa que vem da gente, né? A gente só tem essa ideia, né? Mas a nossa vida, aliás, tem mais 5 minutos? Tem. Mas será que eles aguentam mais 5 minutos? Aliás, o Kardec, muito bravinho, nervosinho, ele não se conformava em entender, não conseguia entender como é que os espíritos influenciam na nossa vida. E ele chegava a duvidar disso, sabe? Mas como é que vai intervir? Eles não têm condição, eles não têm matéria, não têm o braço, não têm a mão, não conseguem. Ele não aceitava isso de jeito nenhum. Mas ele colocou lá essa pergunta e essa resposta, que eles interviam. E aí a resposta é terrível, é uma resposta horrorosa, porque o Kardec pergunta assim: os espíritos intervêm nas nossas vidas? Eu acho que é 457 ou 453, uma coisa assim, do Livro dos Espíritos. Aí os espíritos respondem assim: intervém sim, já começa daí, né? Muito mais do que vocês imaginam. Olha só, já fala uma coisa que é pior do que a intervenção, ainda muito mais do que a gente imagina. E ainda fica pior. Sabe como ele termina dizendo? Não raras vezes são eles que dirigem a vossa vida. E a gente é só marionete. Olha só. Já pensaram uma coisa dessa? Não, eu não sou marionete de ninguém, não. Pensa bem, quem sabe você não está sendo, né? Você gosta, por exemplo, daquela canjibrina, 3, 4 vezes por semana. O que você gosta de fazer nas horas vazias? Olha aí, Esse é o cuidado. Mas aí foram provar para o Kardec que isso era verdade. Teve um amigo que falou assim: engraçado, tem um amigo espiritual que está mandando convidar você para fazer um serviço aí que eu nem sei qual que é. E foi com ele no teatro. Ele quer provar para você como os espíritos intervêm na sua vida, na nossa vida, né? Aí levou ele num teatro bonito, lá na França deve ser, né? Bonito, aqueles balcões, aquelas coisas. A gente vê em filme, né? Bom, aí ele fala assim, ele pediu para você olhar aquelas 2 senhoras que estão ali no balcão, que estão muito atentas à peça do teatro que está acontecendo. Olha, presta atenção nelas. E elas estavam assim, fixadas na peça de teatro, fixadas. Tá bom, o que tem? Ele falou, o Espírito está dizendo que ele vai tirar aquelas 2 senhoras dessa peça de teatro e elas não vão voltar mais. Para elas acabou, é game over nessa peça, elas vão ter que vir outro dia. O Kardec falou, deve ter feito, se fosse no WhatsApp, ele teria feito assim, né? Eu acho que ele pensou assim, eu duvido, é que nem a gente, né? Eu duvido, a mulher não consegue nem fechar os olhos, tanto que ela está entretida aqui com o teatro, com a peça de teatro. Tá. Aí passa um pouquinho, daqui a pouco as mulheres conversam uma com a outra, falam uma coisa para a outra, ninguém sabe exatamente o que. Eu sei que elas pegam os guarda-chuvinhas delas, as coisinhas delas, saem do teatro e vão embora. Olha só. Tirou as mulheres do teatro. Olha só. Bom, se fosse a gente era bem mais fácil, né, de tirar do teatro. Sabe como que eles fariam? Bateram no teu carro lá fora. Na hora a gente já saía, né? Não é? Eu acho que eles falaram assim, a senhora deixou o fogão ligado. Ou falou assim, a porta da sua casa está aberta. Já não tiveram alguma ideia assim? Já viveram isso ou não? Você está no meio do caminho, não sei para onde, meu Deus, acho que eu deixei a porta aberta, acho que eu deixei o fogo ligado, acho que eu deixei a luz acesa. A gente tem essas ideias, não tem? Então, vejam só. Então, qualquer coisa que falasse isso para elas,
na mesma hora elas iam pensar, a sua casa está pegando fogo. Na hora ela já ia pensar, será que está mesmo? Ou então aqui pra gente, né? Estão roubando teu carro lá fora. Na hora a gente ia pensar, será que está mesmo ou não? Eu acho que está, hein? Acho que é melhor dar uma olhadinha, mesmo disfarçado ali no balcão ali, vou dar uma olhadinha ali para ver se não estão. Veja como os espíritos intervêm na nossa vida. E no fim não é nada, né? Não estão roubando nada, não está pegando fogo em nada, a luz está apagada, está tudo certo. Mas eles têm esse poder de colocar minhoca na nossa cabeça. E não é essa só, né? Quantas minhocas podem estar na nossa cabeça? Caridade, glorificada sejas onde fores, mãos que te fazem sol, apoio e ninho para todos os tristes do caminho. Mãos que revelam lírio aberto às dores, mão generosa, mão que adivinho, a mensagem do Cristo em esplendores, mão que converte lágrimas em flores. Deus te abençoe os gestos de carinho, nunca enxerguei a forma do teu culto. Fito-te a luz que passa enquanto exulto, vejo que o mundo se aprimora ao vê-la. Caridade, és o dom que nos irmana, o amor de Deus na inteligência humana, uma estrela engastada noutra estrela. O que a gente pode concluir dessa poesia de Alta de Souza, que se chama Caridade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, é que assim, quando nós estamos na prática da caridade, vejam só, uma estrela engastada, o amor de Deus na inteligência humana. Caridade é o amor de Deus na nossa inteligência. Isso é caridade. Uma estrela junto com outra estrela, engastada assim, presa, amarrada. E a última do dia, só para provocar vocês, tá certo? É a seguinte. Tem uma mensagem que se chama Remuneração Espiritual, que é do Chico e do Emmanuel. E nessa mensagem, tem também na rede mundial, se quiserem procurar, Remuneração Espiritual. Nessa mensagem tem uma frasezinha que diz assim: quando os cobradores ou os mandatários da justiça divina vêm ao nosso encontro para cobrar alguma dívida, né? Para resgatar alguma dívida nossa, manda a providência divina que, se caso o devedor esteja no trabalho do bem e da caridade, que a dívida fique suspensa por prazo indeterminado. Então, como a gente tem muita dívida do passado, graças a Deus que a gente não lembra, não é? Se a gente conseguir permanecer na prática do bem e da caridade, a nossa dívida fica suspensa por prazo indeterminado. Depois tem as compensações, mas fica suspensa. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Não percam as esperanças. Na próxima semana, pessoas muito capacitadas vão estar aqui com vocês, tá bom? E eu, assim, quebro um galho, né? Mais ou menos assim, tá bom? Enrolei vocês por quase 50 minutos. Muito obrigado.